Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Sejam todos bem-vindos. Lembramos sempre aos nossos irmãos que encontram em seus lares para colocar num recipiente com água para que essa água possa ser fluidificada. Lembramos também que ao término da reunião sempre fica aquela música instrumental para esse momento de concentração e da ambientação de vocês ali no momento do passe, tá bom? Vamos então iniciar nossa reunião com a leitura da página. Vamos prestar bastante atenção que o nosso irmão João vai trazer. Em seguida eu farei a prece e depois o nosso irmão Edson trará o estudo do Evangelho da noite de hoje. Boa noite, meus irmãos. Nos envolva a paz e o amor divino Mestre Jesus. O livro fonte da nossa mensagem desta noite, pelo Espírito Emmanuel, a lição de número 96, que tem o título A Lei dos Outros. Tem uma mensagem de Mateus, capítulo 5, versículo 46 e 10, que é uma afirmativa de Jesus. Não fazem os publicanos também o mesmo? Trabalhar no horário comum irrepreensivelmente, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer as exigências legais e exercitar a correção de proceder, fazendo bastante na esfera das obrigações inadiáveis, são tarefas peculiares a crentes e descrentes na senda diária. Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo. Correspondes aos impositivos do trabalho dioturno, criando coragem, alegria e estímulo em derredor de ti? Sabes improvisar bem onde outras pessoas se mostraram infrutíferas? Aproveitas com êxito o material que outrem desprezou por ser imprestável? Aguardas com paciência onde outros desesperaram? Na posição de crente, conservas o espírito de serviço, onde o descrente congelou o espírito da ação? Partilhas a alegria de teus amigos sem inveja e sem ciúme, e participas do sofrimento de teus adversários sem falsa superioridade e sem alarde? Que dás de ti mesmo no ministério da caridade? Garantir o continuismo da espécie, revelar utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida são características dos próprios irracionais. O homem vulgar de muitos milênios para cá vem comendo e bebendo, dormindo e agindo sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. De 20 séculos para cá, todavia, a abençoada luz resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior. Nem todos a percebem ainda, não obstante, envolver a todos. Mas, para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do Mestre indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Graças a Deus. Graças a Deus, envolvidos nessas vibrações, queremos te agradecer, Senhor, a mais esse encontro contigo, por mais essa oportunidade de poder escutar, através do teu Evangelho, os teus ensinamentos, Senhor. Onde esses ensinamentos têm sempre o intuito de nos auxiliar na nossa caminhada divina, despertando as nossas melhores vibrações, as nossas melhores
sentimentos e intenções, para que possamos a cada encontro crescer diante de Ti, Senhor, e caminharmos com passos mais firmes sobre a face da terra. Só temos a agradecer, Senhor, por muito que recebemos até aqui e por tanto que vamos receber ao longo dessa noite. Te rogamos, Senhor, que fique conosco o tempo todo, mas queremos agradecer também a essa espiritualidade de luz que aqui se encontra e que nos auxilia para que esse trabalho saia a contento, Senhor. E assim, fazendo de cada um de nós um instrumento do Teu amor e da Tua paz. Queremos também te rogar que essas vibrações que recaem sobre nós nesse instante, que esses bálsamos, essas energias, se estendam, Senhor, a toda essa humanidade que tanto precisa de Ti. Alcance os lares, os hospitais, os orfanatos, os manicômios, as casas de recuperação, os penitenciários, enfim, Senhor, aonde tiver um irmão em aflição, que Teus missionários da luz auxiliem e amparem, hoje e sempre. E assim, Senhor, envolvidos em tanto amor, nós pedimos a permissão para iniciarmos a reunião de fluidoterapia da noite de hoje, te dando graças por tudo. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos então ouvir o nosso irmão Edson, na página com seu estudo da noite de hoje. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, gente, nós vamos então conversar sobre mais um ponto, né? Aqui no nosso encontro anterior, a questão do sofrimento, né? Que é excelentemente para nós trazido através do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Bem-aventurados os aflitos. Essa máxima retirada lá do sermão, né, de Jesus. E esse capítulo é muito importante. Se alguém me perguntasse algum capítulo, né, se tivesse que escolher apenas um para a gente ler, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, certamente esse é o que eu elegeria, porque ele fala muito próximo à nossa situação, né, de habitante desse planeta de prova e expiação. Porque o sofrimento, a dor, né, as dificuldades, ela está presente em todos nós, independente, né, da situação, da posição social, do poder que se tem. Em qualquer situação, ele está presente. Então é muito importante que a gente entenda, né, e saiba lidar com isso. No encontro passado, nós já tivemos uma explicação sobre o bem e o mal sofrer. Uma mensagem que foi trazida também, né, e selecionada pelo nosso codificador sobre o assunto, que foi assinado por Larco Odé. E hoje eu vou trazer a segunda dessas instruções que encerram esse capítulo. E o nome dessa instrução, o mal e o remédio. O mal e o remédio é assinada pelo Espírito Agostinho, ou Santo Agostinho, de uma mensagem que foi dada em Paris em 1863. Eu dividi essa mensagem do nosso irmão, o Espírito
amoroso, extremamente inteligente, em 4 partes. Bom, e aí a gente, a partir de cada uma dessas partes, eu farei alguns comentários, né, para a gente refletir. A primeira parte é a seguinte, ele começa até com algumas perguntas. Será a Terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargos sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei ao Senhor, e bendizei o Senhor por ter querido experimentar-vos. Ó homens, dar-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando lhe vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Dar-se-á não reconheçais o seu amor, senão quando vos tem adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Tem um pouquinho aqui de uma linguagem própria do século XIX, mas ela é muito direta, nos nossos corações. É sempre importante, a reflexão espírita, que aqui, o Agostinho já traduz muito bem, sobre essa expectativa que nós trazemos ou formamos a respeito da existência que a gente tem aqui na Terra. A gente deveria esperar que a vida humana, nesse planeta, no atual estágio que a gente se encontra, que ela seja um parque de diversões, isso é uma outra maneira de dizer a pergunta do próprio Agostinho. Porque esse efetivamente é a percepção ou a expectativa que grande parte da nossa população desse planeta ainda persegue. Isso por si só já traz um sofrimento, porque é uma frustração. Você vive aquela expectativa quando na realidade aquilo não é o que você está vivendo. Então você vive um período constante de frustração por essa falsa expectativa. E é aquilo que eu falava inicialmente. Mesmo os que detêm dinheiro e poder, eles podem garantir a felicidade ao lado deles? É isso que a gente vê. A dor moral, ela contamina, assim, usando o termo, de outra forma, a todos nós de alguma forma. Então, se a Terra é uma escola, como a gente costuma aprender na ótica espírita, ela pode e deve conter momentos de recreio, uma escola, precisa descansar a sua mente, Mas a maior parte das atividades da escola ela é de desafio e aprendizado, que são muitas vezes duramente conquistados através de concentração, através de esforço. Então, a primeira analogia que nós devemos estar bem coerentes sobre a nossa existência é essa analogia com a escola. Ela não precisa ser um reformatório, não precisa ser um lugar de sofrimento em si, mas ela exigirá esforço. Mas então por que a gente insiste em alimentar a falsa expectativa de que uma vida abençoada, a gente costuma falar isso, seja aquela vida sem problemas? Fulano de tal, uma vida abençoada, não tem problemas, não tem obstáculos. Será isso uma vida abençoada? Como disse Agostinho, até quando nós vamos entender o amor de Deus, também isso é outra expectativa. Muitas vezes falam, Deus gosta de mim porque eu estou sempre...
longe da dificuldade. Muitas vezes as pessoas, né, acreditam nisso. E aí, quando ocorre, né, o teste de uma dificuldade, né, em sua vida, começa a abalar-se a sua confiança em Deus. Então, é isso que eu quero te perguntar. Quer dizer, nós vamos ter que continuar a entender o amor de Deus apenas pelas benesses, pelas glórias, pelos sucessos? Por nossa própria experiência. Quando a gente vai julgar um pai, a gente vai julgar um pai mau, aquele que submete seus filhos aos impositivos da disciplina, do aprendizado, do trabalho, ainda que esses filhos achem tudo isso, né, sofrimento e dificuldade. Esse é um mau pai? Vamos ver uma segunda parte do que o nosso irmão fala. Diz ele: imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Tendo chegado ao último grau de abjeção da miséria, deitado sobre uma escumeira, disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduziste à mais absoluta miséria. Obrigado, meu Deus, por haveres querido experimentar o vosso ser. E aí conclui Agostinho: até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando afinal vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesse de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso, a paz da eterna glória, reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação. Buscai consolações para os vossos males no porvir que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. Procurar a consolação no futuro e a causa no passado. Olha que interessante. E vós que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Então aqui já é uma outra abordagem. É Agostinho nos lembrando que realmente é difícil a gente assimilar o sofrimento com a perspectiva de uma vida única. Temos que admitir, né? Que a gente vê que determinados, né, habitantes desse homem têm realmente uma vida muito mais tribulada que outros. Né? Mas é sobre isso que a gente está falando. Precisa, como ele falou aqui, né, não colocarmos, que ele usou aqui, né, o horizonte da morte, né, como uma restrição para esse nosso raciocínio sobre o que significa o sofrimento. Ele não pode, a gente tem que analisar a causa. Se ela não está aqui, só pode estar no passado, como ele mesmo, né, sugere que nós pesquisemos. Né? É preciso entender o nosso contexto de espíritos imortais, vivendo repetidas experiências reencarnatórias, para a gente perceber que todo mal, quando a gente tem essa visão, né, espírito imortal, várias existências, começamos a perceber que todo mal é uma situação transitória dentro desse processo. É um processo de aperfeiçoamento contínuo do nosso espírito. Né? É como a gente entender, ele fala isso também, né, a relatividade do sofrimento. É preciso entender que vale a pena. É como se fosse entender, uma analogia aqui, né? A gente suportar, né, o amargor de um remédio, né, depois de várias doses, porque a gente sabe o que é aquilo que ele falava sobre, né, as consolações buscas no futuro. Porque a gente sabe que a melhoria ou a cura virá em seguida. Vai dar em seguida, é isso? Então a gente está tomando remédio, não é só, né, por tomar, a gente tem uma confiança de que aquilo vai nos trazer o que a gente precisa no processo educativo, no processo de cura de nossas vidas. Ele aqui nesse trecho que a gente leu, ele também esclarece sobre as duas vertentes do sofrimento na Terra. Ele fala aqueles que derivam de provas, aqueles sofrimentos que derivam de provas, e os outros que derivam de expiações. A gente sabe que em ambos os casos, né, a gente deve bendizê-los, acredito. Porque ambos objetivam a nossa evolução. Né? A diferença é que, no caso das provas, né, as provas dizem respeito a uma necessidade
inevitável no processo evolutivo de a gente experimentar todas as situações de desafios, de dificuldades, de obstáculos, porque eles em si apuram e testam, né, esse nosso aperfeiçoamento que é contínuo. E na condição de expiações, a única coisa que muda, porque isso aqui continua, né, é que elas também servem como reparação ou consequência das transgressões que derivam das nossas escolhas equivocadas do passado. Vocês vejam as palavras que hoje nós procuramos usar, né? Consequências. A gente não fala mais de punição, não faz mais sentido isso. Mas no século XIX, era uma maneira de se referir-se às consequências de nossas transgressões. Então, sem essas experiências dolorosas a que o nosso irmão se refere, e redutoras em muitos casos, a gente não consegue, nessa condição de espíritos imortais, se livrar das manchas que nós adquirimos, né, sobre os nossos corpos espirituais. E nem sobre as nossas consciências. E por isso que Agostinho repete: e vós, que mais sofreis, considerai-vos afortunados da terra. Porque nesse processo, né, a educação do nosso espírito, o nosso aperfeiçoamento está sendo realizado. Mais uma terceira. Prestemos atenção no que ele diz nesse trecho. Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, aqui já nos remetendo à nossa condição, né, de pré-existência. Mas, quando vocês estavam aqui, onde eu estou agora, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para as suportar. Por que agora murmurai? Vós que pediste a riqueza e a glória, querias sustentar luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabias que quanto mais forte fosse essa prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que se triunfasses, embora devesse o vosso corpo parar numa estumeira dele ao morrer, se estenderia uma alma de mutilante alvura e purificado pelo batismo da expiação do sofrimento. Tirando também aquela linguagem ligeiramente, né, já passada, o recado é bem forte também. Né? Aqui o Espírito de Agostinho nos traz uma reflexão adicional. A de que as dificuldades e os desafios do caminho que trilhamos, de que hoje tanto reclamamos, são muitas vezes por nós almejados e planejados na parte da espiritualidade. Ainda tem isso, né? É um terceiro argumento para a gente parar de reclamar sobre isso. E isso, né, a gente faz então lá, né, na espiritualidade, antes de retornar a esse cenário terrestre. É claro que nós temos as situações de exceção. Estamos falando aqui da situação mediana de um espírito que consegue se arrepender, consegue traçar um novo plano. É um plano comum, esse. Comum, quer dizer que seja em todos os casos. Existem muitas reencarnações que são obrigatórias. Não no sentido de obrigação, mas naquele sentido que você tem que mandar a criança, né, para a escola, não é isso? Quando ela não sabe que aquilo é bom para ela. Se ela não se convenceu que aquilo é bom para ela, você vai mandar de qualquer maneira. É assim que o Papai do Céu faz com aqueles irmãos que ainda estão cegos ou adormecidos para a sua evolução. Mas voltando, é um plano que a gente faz com parceria dos mentores espirituais, antes da gente reencarnar, sempre com o fim, né, de avançar na nossa escala evolutiva, também é inevitável. Mas principalmente sair da estagnação que nos perturba lá. Porque os testes, né, as possibilidades mais intensivas de avançar, tanto intelectual quanto moralmente, é diante dessas dificuldades que nós temos aqui.
O problema é que, não raro, ao revivermos as impressões negativas que ainda imperam, que ainda prevalecem no nosso plano físico, nós cedemos a elas. Parece que a gente esquece todas as promessas de enfrentar com coragem aquilo que o nosso irmão Agostinho chamou de batismo da expiação do sofrimento. A gente sai de lá com essa promessa: eu vou enfrentar esse batismo. Mas a gente não consegue manter essa resolução. Mas, Edinho, isso é lógico, eu esqueci, porque a bênção do esquecimento, que foi dito que é necessário para que a gente não tenha impactos considerados na nossa trajetória aqui. Gente, todo dia, durante 8 horas, nós temos a oportunidade de nos ligar do corpo. Então, essa nossa, vamos dizer assim, esse nosso esquecimento, realmente, durante a nossa vivência dentro desse corpo físico, o nosso cérebro ele não está processando essas informações. Mas intimamente o espírito está. Então, se ele esqueceu aquilo, não é que ele esqueceu, é porque ele entrou num outro ambiente, e que aquele ambiente reviveu nele antigos condicionamentos infelizes, antigos, basicamente isso, basicamente os condicionamentos infelizes que a nossa alma, antigos gostos, antigas quedas, as tentações, etc. E aí o último parágrafo, Agostinho vem dizer, afinal era sobre o mal e o remédio. Então ele diz: que remédio então prescrever aos atacados de obsessões cruéis e excruciantes males? E aí ele diz: só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se na maior assiduidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé, olha aí a frase, a fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não vos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as fugitivas angústias da aflição. O Senhor apôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto se estorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos os que sofrem e choram. Alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Santo Agostinho. Então, no trecho final da sua instrução, Agostinho vai direto ao ponto sobre o remédio mais eficaz, mais eficiente para todos aqueles que são feridos pelo sofrimento. Mesmo os sofrimentos mais excruciantes diziam. O que é que ele falou? A fé. Dizer, a fé, repito, é o remédio seguro do sofrimento. E o que é a fé? Vamos pensar bem, porque a gente às vezes sempre ainda tem aquele condicionamento de ligar a fé a simplesmente uma crença religiosa.
E o que é, então, a fé? A fé, se não é, né, a coragem de enfrentar os desafios da vida. Sustentada por quê? Sustentada pela convicção de que existe um poder superior, onipresente, onisciente no universo. E soberanamente o quê? Bom e justo. Então vejam, é a coragem de enfrentar isso tudo aqui, suportado por essa convicção. É preciso que a gente alimente essa convicção por uma série de coisas. Né? E como é que a gente rebustece a fé? Se a gente quer um remédio ainda mais eficaz, como ele sugere. Como eu acabei de falar, tornando-a racional. Porque para alimentar essa confiança, né, a mesma confiança que a gente tem quando toma aquele remédio que mil pessoas disseram para a gente que funcionou e eles ficaram boas, né? O que é que a gente faz? Os princípios espíritas que nós estamos estudando aqui, e que nós já falamos um pouquinho aqui, sobre a nossa condição de espírito que experimenta sucessivas experiências encarnatórias na busca da própria felicidade, isso é uma perspectiva que nós temos que ter, nos ajuda demais a entender o quanto vale a pena ser resiliente nos momentos difíceis, contra as tentações, as reclamações, os pensamentos pessimistas, contra os pensamentos negativos. Vale a pena investir. E concentrar o nosso propósito em sintonizar com a assistência espiritual, de que também o nosso irmão Agostinho falou nesse último parágrafo. O anjo à vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal da salvação. Então, são dois pontos cruciais. A gente não se deixar levar por todos esses sentimentos, né? Ações, reclamações, pensamentos pessimistas e negativos, porque é isso que vai nos dar a condição de sintonizar com aqueles que podem nos ajudar, tanto encarnados quanto desencarnados. Ajudar a quê? A cumprir aquelas promessas que nós fizemos antes de nascermos de novo. Boa parte do trabalho que eles têm é simplesmente nos lembrar disso e nos incentivar. Mas se nós não tivermos uma predisposição para isso, esse esforço vai ser difícil. Então a gente não deve temer o sofrimento. A gente deve se preparar para lidar com ele. Começando por procurar entender as suas causas, como Agostinho nos falou, e agir para atenuá-lo. Tem vários dos nossos sofrimentos que nós vamos buscar atenuar. Não estamos querendo aqui sofrimento de graça. Por exemplo, diante dos males físicos, nós buscamos a medicina, nós buscamos os médicos, nós buscamos a terapia complementar através da fluidoterapia, do Centro Espírita Miguel. Não é verdade? Então a gente tem que estar atento, né, a esses agentes causadores. Né? Mas veja bem, isso a gente pode fazer, seja mudando a nossa visão para uma perspectiva espiritualista, que ajuda muito, como eu já falei, ou combatendo esses agentes. No caso aqui, eu dei uma analogia fácil, né? A gente buscar o médico quando a gente se sente a dor física. Mas se, por exemplo, é uma coisa que às vezes a gente não se toca. Se o nosso comportamento atual nos causa sofrimento, o que a gente precisa fazer? É uma coisa que a gente geralmente não consegue muitas vezes. O nosso comportamento está gerando o nosso próprio sofrimento. Isso é uma maneira de você identificar uma causa do sofrimento. E a gente simplesmente, né? Eu vejo muitas palestras da minha amiga Rosana, né? Que é uma terapeuta, né? Falando sobre essa questão. Né? Quantas coisas nós deixamos passar, né? Em relação às nossas próprias dores. E a gente está sempre reclamando, colocando
tudo, né, como causa o externo. E isso está dentro do nosso próprio poder fazer isso. Mas não interessa aquela alma que ele, né, não quer ainda abandonar esses condicionamentos. Então, nesse caso, a gente tem que se esforçar para mudar o nosso comportamento. Né? Que isso vai renovar a nossa psicoesfera. Veja, esse aí é o sofrimento, são os sofrimentos que eu falei que estão ao nosso alcance mudar o seu destino. E eu já vou terminar agora. Agora, quando o sofrimento for inevitável, lembrarmos, como Agostinho nos ensinou muito bem, que por trás dele pode estar um sublime plano de educação do espírito, uma oportunidade de redenção e de progresso do ser imortal que nós somos. Então, fé e gratidão é o que, em resumo, Agostinho nos aconselhou nessa mensagem. A cultivar essas duas coisas diante de qualquer aflição que nos visite, mesmo quando, né, aparentemente não a merecemos. É isso, meus irmãos. Desculpe se eu passei um pouquinho da hora. Que a paz de Jesus esteja conosco. Mais uma vez, envolvidos nessas vibrações. Estamos aqui, sim, através da nossa fé, mas também te agradecendo por esse grande banquete que o Senhor nos proporcionou através do teu Evangelho na noite de hoje, nos convidando mais uma vez a olhar para nós mesmos e desenvolver tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Gratidão, Senhor, por tanto amor envolvido, por tantas bênçãos oferecidas, por tanta misericórdia, chegando a cada um de nós, diante das nossas necessidades, nos auxiliando cada vez mais a termos ânimo, vontade, determinação de caminharmos com passos firmes, confiantes em dias melhores. Pois sabemos, Senhor, como tu mesmo nos disseste, que teus discípulos seriam reconhecidos, portanto se amarão. E estamos aqui, Senhor, aprendendo a nos amar e amar o próximo, sob a proteção do nosso Pai. Gratidão, Senhor. Nós queremos te rogar que essas vibrações que nos envolveram o tempo todo se estendam nessas áreas de conflitos, Senhor. Que o nosso planeta, o nosso país, o nosso Estado está passando. Que todos indistintamente possam ser auxiliados e amparados, Senhor, pelo teu amor e a tua misericórdia. E assim, Senhor, na certeza de dias melhores, nós pedimos a permissão para encerrarmos essa primeira parte da nossa reunião, te dando graças por tudo, mas te rogando que continue conosco, auxiliando e amparando a cada trabalhador, médium, passista, que através deles as tuas melhores vibrações alcançarão a cada um de nós, hoje e sempre.
Música